Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Mirza Mello nos fala sobre o prolapso do globo ocular em cães. Temos o doutor Diego Tomazoni, a importância dos exames gestacionais em cadelas e gatas. E a doutora Natália Carioca fala sobre as doenças do trato urinário nos gatos. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Eu estou aqui com a doutora Mirza Mello, médica veterinária oftalmologista, que já faz parte da família aqui da TV Pet Show, né, doutora? Eu que agradeço a sua disponibilidade em fazer mais uma matéria de um assunto tão importante, e toda vez que eu venho aqui eu aprendo demais com a doutora Mirza. Hoje nós vamos falar de um assunto, doutora, que eu nunca ouvi falar e que é seríssimo, que é a proptose ou prolapso do globo ocular, não é isso, doutora? Explica pra gente o que é. A proptose é um acidente, né? É um caso muito grave na oftalmologia, que é quando o olho sai, o globo ocular ele sai da caixa craniana, né? Em geral, a causa são diversas, assim, mas tem que ter alguma coisa que cause um deslocamento muito grande do animal. Então, um chute, um acidente de carro, às vezes em animais mais sensíveis, né? Uma freada que o proprietário lhe dá e o animal vai para frente, quedas, né? Então, aí são brigas com animais maiores, então são as principais causas aí que a gente atende ao prolapso. Doutora, então, mas assim, a senhora falando, já ouvi casos, até o cachorro brincando com outros, acontece isso. Já teve. E assim, o globo sai, de verdade, isso, né? Isso, a proptose é a saída do globo mesmo da caixa, ele desloca e fica externo, né? É um quadro bem grave, né? É muito assustador para o cliente, a gente sempre recebe a pessoa muito angustiada, né? Mas ela, por algumas características de algumas raças, os shih tzus, os bulldogs, né, os braquicefálicos aí são os principais que apresentam isso, eles têm a fenda palpebral muito grande, então ela não dá um suporte bom ao globo ocular, e o cão ele tem uma característica óssea que proporciona com que isso aconteça, né, facilita com que isso aconteça, que o arco zigomático aqui, que é esse osso na lateral, que no humano, se a gente palpar aqui, ele é fechadinho, né, ele é completo, no cão ele é incompleto, né, ele é aberto. Então o olho tem condições aí de se encolher e passar. Então né? no impacto ele sai. Ele sai, né? E aí muitas vezes tem ruptura de vasos, os músculos rompem, né? Então muitas vezes eles vêm com aquele estrabismo divergente, que é o estrabismo para fora, né? E sempre sangrando, sempre aí é um quadro muito comovente que a gente tem que dar uma atenção, que envolve muita dor, né? E realmente o tempo nunca é favorável para isso, né? Era isso que eu ia Quanto perguntar. mais rápido a gente conseguir intervir nesse olho, mais chance tem de voltar a enxergar. A intervenção é só cirúrgica. É só tem cirúrgico, que colocar. O reposicionamento é cirúrgico, né? O animal precisa ser anestesiado, né? Antes disso, a gente prepara o olho, porque depois que acontece o prolapso, as estruturas incham, né? Muito rapidamente. Então, para ele voltar para a caixa craniana, ele já vem de um tamanho diferente, né? Então, na maioria das vezes, a gente tem que colocar uma medicação, fazer, assim, manter o olho muito lubrificado para a gente não ter úlceras muito graves, que na maioria das vezes vêm associadas também. Então, é um quadro de dor e é um quadro que a gente tem pressa, sim, para operar e para que esse animal mantenha o globo ocular, né? Não caminhe aí para uma sepse, aí para um quadro pior, e para que ele possa recobrar a visão. Eu tô super impressionada e aqui eu tô tentando imaginar como que vai colocar para dentro, se o olho vai inchar aqui fora. Coloca para dentro mesmo, tem que abrir um pouco. A gente faz uma pequena abertura aqui, que chama cantoplastia, e faz uma manobra para que o olho volte ao local, né? E aí a musculatura, que tem músculo tanto nas laterais quanto em cima e embaixo, né, que eles proporcionam aí o movimento do olho, eles rompem, né, na proptose, e a gente precisa aí refazer essa musculatura, né, ela é feita sutura na musculatura para que o olho reposicione e volte para o seu lugar. Mas aí ele volta, desincha e volta ao normal? Volta, desincha, o animal mexe para cima, para baixo. A porcentagem do animal recobrar a visão é baixa, né? Assim, 70% aí perde a visão, né? Porque, em geral, quando sai, a coisa é muito grosseira. Mas a gente tem muitos pacientes que recobraram a visão.
O tempo é o que Era isso que eu ia realmente perguntar. deixa O a tempo coisa é um favorável. fator. O tempo é fator chave disso. Então, né? aconteceu, não tem que esperar. As Tem que primeiras fazer. 24 horas são imprescindíveis para que a gente possa chegar nesse olho, já operar, já reposicionar e começar um tratamento aí com medicamento, com anti-inflamatório, para que a gente possa recobrar a visão. Eu sei que eu acho até difícil de responder, mas tem o que a gente possa fazer para evitar essas coisas? Evitar Assim, impacto? pacientes como Shih Tzu, né, como os Bulldogs, que a fenda palpebral é muito grande, o olho não tem onde se ancorar, né? Eu já tive proprietária que foi pentear o cachorro e o olho saiu, né? Puxou aqui. Puxa muito para trás. Às vezes eu tô aqui em consulta, eu tenho sempre muito cuidado, porque às vezes a gente está expondo ali o olho, né? E o oftalmologista, na maioria das vezes, atende no escuro, então a gente às vezes perde um pouco a mão por isso que eu sempre atendo com outra pessoa presente que me acompanha, né? Ou os funcionários aqui, a Valéria ou o Rafael, para que possam ir vendo quanto eu exponho e me sinalizando aí que eu não posso expor demais o olho. Mas, doutora, então nesse caso, até o banho no pet shop a gente tem que ter um cuidado. Tem. Com o manuseio para não... E às vezes não é maus tratos, não foi uma coisa intencional. Ia acontecer se esse Shih Tzu fosse penteado em casa, né? Infelizmente acontece muitas vezes no pet shop, porque o pet shop o paciente está lá. Às vezes ele se recusa a botar um laço, né? Já vem aí do manuseio do banho e tudo, e na hora de pentear, muitas vezes isso acontece, né? E causa um problema, mas ia acontecer. Doutora, olha, é um assunto que eu tô aqui de boca aberta, literalmente, a doutora explicando, e eu aqui impressionada. Eu acredito que muita gente em casa vai ficar com dúvida, vão nos mandar pergunta, e aí eu espero que a senhora volte aqui para falar mais sobre esse assunto. E é o que eu digo, eu sempre aprendo demais quando eu venho aqui, a gente aprende a ter um cuidado maior, né, doutora? Com pequenos detalhes. Sobre a proptose, só tinha uma coisa que eu queria falar, é que muitas vezes a primeira atitude do clínico, às vezes, é querer nuclear. A gente até entende, porque o quadro realmente é feio, né? O paciente vem angustiado, a família vem toda muito angustiada ali, e às vezes a enucleação é a única coisa que passa na cabeça do clínico. Mas encaminha esse paciente para o oftalmologista, porque muitas vezes a gente tem recursos que às vezes eles não conhecem, né? A gente tem o caso da Loli, que é uma paciente que chegou em Fortaleza, ela veio operar a vesícula e com o Dr. Márcio, e chegou em Fortaleza, teve uma briga com outro cachorro, assim que foi se alimentar, a primeira alimentação aqui, ela teve uma proctose, foi de madrugada, a gente não tinha anestesista, foi um paciente que é minha paciente, assim, eu amo de paixão, a proprietária também, a Natália, e eu levei esse animal para minha casa, né, e passei a noite medicando esse olho. É importante manter o olho úmido, né, colocar o colar elisabetano, né, e já fazer um remédio para dor, não manipular, não lavar, não tentar reposicionar o olho sozinho, porque os quadros oftálmicos, eles têm um nervo, né, o olho ele tem um nervo chamado nervo vago. Então o vago ele não aceita desaforo. Se o animal tem muita dor, se você pressiona o nervo vago, o coração para. Ele tem uma ligação direta com o coração, né? É uma cirurgia que quando a gente faz, quando eu vou reposicionar o olho, eu sempre aviso o anestesista, porque a gente vai ter uma queda no batimento cardíaco. Então, não tentar reposicionar o olho, colocar o colar elisabetano, manter esse olho hidratado, evitar ficar manipulando e encaminhar o paciente o mais rápido possível para a emergência ou para o médico aí que você confiar. Doutora, olha, muitíssimo obrigada por trazer um assunto tão importante aqui pra gente, doutora. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. O Instagram é @clinicaoptivet, né? E a gente sempre está postando lá novidades. Vou ver se eu posto alguma coisa aí sobre proptose, para quem ficar curioso ir lá e dar uma olhada. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês. A minha pet dica é: se o seu cachorrinho aí se meteu numa briga e houve algum trauma oftálmico, é sempre bom levar ao oftalmologista, né? A proptose, aí, o prolapso do globo, quando o olho sai da caixa craniana, ele é uma situação cirúrgica, mas que tem bons resultados. A gente consegue manter o olho e muitas vezes consegue manter a visão também do animal, evitando a enucleação.